Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Seguir Jesus aqui no canal Seguindo Jesus. Pessoal, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. A gente está chegando aí em 2.400, eu acho. Então vamos lá, vamos para cima dos 3.000 inscritos. Tem bastante coisa aí para acontecer esse ano. Estamos com vários projetos, várias ideias e é isso daí. Fala, grande Wellington. Paz do Senhor, galera. Deus abençoe vocês. Estamos aqui mais uma vez, né? Para mais uma gravação aí. E eu tenho certeza que Deus se fará presente, ou melhor, Ele está presente no nosso meio. E talvez vamos esclarecer algumas dúvidas aqui também, né, Juninho? Sim. E eu sei que vai ser bênção como todos os que já foram gravados. Vamos falar dos nossos patrocinadores, né? Vamos lá, vamos lá. Nós temos conosco, sempre nos ajudando, desde o começo do canal, né, Juninho? Sim. A Mecânica Box 66, que é do Cristiano e do Evandro, né? Por sinal, nossos tios, né? Tio Cris e tio Evandro. E tio Fanta. O Fanta, são bênçãos de Deus lá, eles fazem um trabalho bom, bem feito. E tem a promoçãozinha, né, Juninho, dos 20% de desconto para quem for seguidor do canal. E para quem vê esse vídeo, chega lá e fala, eu vi, assisti lá os meninos lá e vi que vocês são patrocinadores, quero abençoar a vida de vocês para vocês continuar abençoando eles lá também. Porque é uma corrente. 20% da mão de obra. 20%. Da mão de obra. 20% da mão de obra. Senão, amanhã tá cheia a mecânica lá e o pessoal querendo 20% de tudo. Da mão de obra, pessoal. Também temos a Alga Móveis, né? Da Ana e do Clair, que são bênçãos também, são amigos nossos aí, amigos pessoais. E eles são bênçãos também fazem um trabalho bem feito, né? Sim. E eles fazem móveis de qualidade, são top. E por hora são esses os patrocinadores. São esses. E se você quer ser um apoiador nosso aí, chama a gente, se tiver nosso WhatsApp, ou tem nosso e-mail ali também. Entre em contato com a gente, mande a proposta, ou chama nós no Instagram também. Tem um pessoal que tem chamado nós no Insta também. Chama a gente que vai ser bênção também. A gente faz uma parceria bem top aí com sua empresa. Ou se você quiser só mandar um Pix para ajudar, né? Sentiu no coração, É isso aí. só mandar. Manda. As portas estão abertas. Nós precisamos. Será bem-vindo. Será muito bem-vindo. E hoje nós estamos recebendo aqui o nosso amigão e irmão, Charles Angeli. Estamos aí, galera. Vamos lá, pessoal. O bichinho não vai não participar. Bênção de Deus, mano. Tá contra mim. Cara, Não foi com a minha cara. Não foi, não. Tá louco. Cara, Charles, muito obrigado por ter aceito o convite de novo de vir aí. Hoje a gente vai trocar uma ideia de uma coisa mais temática, que é algo que Deus tem me incomodado para a gente falar algo mais específico para até ajudar os novos convertidos e as pessoas também que pensam que dão certo na igreja, mas não estão. Porque tem esse caso também, né? Sim. Tem esse caso também. Então, esse é um tema bem interessante também. E até para nós também, né? Talvez um puxãozinho de orelha ali, né? Um ajuste lá. Tapinha bem dado na nuca, assim, né? De mão fechada, né, Juninho? De mão fechada. E Charles, quer mandar já Vamos lá, pessoal. Um salve aí para todo mundo, como diz o Marcelo, é uma honra, uma satisfação. Eu digo assim que é muito mais que uma oportunidade, é um privilégio estarmos aqui. Eu me alegro sempre que o meu tempo, consigo encaixar esse tempo, né, que Deus nos dá esse privilégio. E nós estamos aqui, né, mais uma vez, para falarmos um pouco acerca das coisas do céu, né. Eu costumo dizer que tratar de coisas terrenas é muito mais fácil, né. É simples, apesar de que tratar das coisas do céu se torna muito mais simples, só que o grande problema é que existe dentro dessa simplicidade renúncia. Aí a complexidade não está no falarmos, está no pós-falarmos. O que nós vamos fazer com toda a informação absorvida? Será que vamos simplesmente deixar que entre no ouvido ou falar que nem o salmista? No Salmo 119, guardar no coração para que não peque, para que viva dessa forma, né? Então é uma honra estarmos aqui. Um adendo aqui, já que o Marcelo falou sobre patrocinadores. Meus queridos, eu falei esses dias na igreja sobre Deus, ele trabalha com princípios de honra. A Bíblia ela gera acerca ou em torno de vidas. E Deus ele não precisaria, porque a salvação é a maior dádiva que nós podemos alcançar, né? E eu costumo dizer que a salvação é de graça porque é um favor imerecido, mas custa tudo de nós, né? Então, a salvação é nos alcançada, mas vem com ela um
uma bússola dizendo como ser norteado a nossa vida. E nisso daí traz implicações de renúncia, levar a cruz, e aí então estarmos dispostos a seguir. Mas mesmo assim a Bíblia também diz que no grande tribunal, no tribunal nós teremos o quê? Seremos galardoados. E o que vai entrar ali como ferramenta de observância daqueles que serão dignos ou não? Não estou falando de salvação. Obras. Que obras? Tudo que implica salvação de almas. Então nós vemos Deus falando sobre ofertas, contribuições, tudo isso daí. É o mesmo Deus que dá e é o mesmo Deus que multiplica, é o mesmo Deus que nos dá o privilégio e a oportunidade de ofertarmos e contribuirmos. E Paulo fala ao ponto de Paulo dizer que a semente quem dá é ele, a multiplicação e crescimento também é ele. Então, tudo que gera através de Cristo para ganharmos, salvarmos e fazer com que as almas sejam estabelecidas na igreja, é bênção para a tua vida. Então, chama o Marcelo aí, chama o pessoal e oferta que uma coisa eu vou lhe dizer. Só que o grande problema é que as pessoas falam assim: ah, mas eu ofertei mês passado. Tu planta um pé de feijão, tu colhe amanhã? Um pé de laranja, tu planta hoje, tu colhe mês que vem? Querido, tem um tempo. Por isso, a importância de sempre estar o quê? Plantando, semeando, que daí sempre estará colhendo. Chama o rapaz aí, chama os irmãos e eu acredito que será a bênção de Deus. E ainda me coloco na responsabilidade, se você não, mas dando de coração, né? Se não for abençoado, eu ainda devolvo aquilo que você entregar, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Mas vamos dar continuidade. Amém. Se não convenceu agora, tá? Aí não tem mais o que fazer, só abandonar o barco. Não, mas realmente sim, Charles. Tipo, a gente não consegue oferecer um alcance, assim, tipo, pra certas pessoas, né? Mas, cara, realmente, tipo, tudo isso é pra Deus, sabe? Tudo isso é pra Deus. Então, é igual pra, tipo, dar oferta pra igreja. Cara, é exatamente a mesma coisa. Mas eu tenho certeza que um dia a gente vai conseguir, né? A gente vai conseguir entregar alguma coisa para os nossos apoiadores, enfim. Mas até lá a gente vai orando e vai, né? Aí o Charles já falou tudo aí, cara. Meu Deus. Já está na Vamos lá. bênção, é a Tá direção de Deus. direção. Pô, glória. Então, Charles, vamos falar então um pouco hoje sobre igreja local. Eu já quero lançar uma pergunta para ti. Vamos lá. Eu sou um novo membro, enfim, eu tô meio perdido. Qual que é a importância da igreja local para, enfim, pro cristão? Qual que tu acha que é a principal importância? A principal importância é inserir, né, no corpo de Cristo. Ninguém foi chamado simplesmente para ser membro de banco. Uhum, Todo mundo foi chamado para ocupar uma parte do corpo, né? Um membro do corpo. Então, a igreja local ela tem sua importância a partir do momento que a pessoa ela se sente bem no ambiente e ela é chamada e convidada por Cristo. A igreja lhe instrui, discipula, é uma palavra muito mais bonita, né? Que uhum, discipular não é somente falar, é você nortear dando a mão e levando. Então, é você levar e apresentar para ela que ela tem uma parte nesse corpo. Só que muitas das vezes a gente acaba deixando a pessoa escolher a parte. O que acontece muitas vezes é isso, né? Ah, não quero ser o dedinho, uhum, eu quero ser a mão. Por quê? Porque a mão pega mais. A mão faz muito mais que isso daí. Arranca esse dedo aqui para tu ver se a mão faz mais alguma coisa, é complicado. Então, o que eu quero dizer, o trabalho da igreja hoje, principalmente a local a qual a gente faz parte, é de levar essa pessoa, inseri-la no seu determinado local. Não é somente no corpo, mas identificar em qual parte do corpo ela faz, qual o ministério que ela precisa desenvolver, para que Deus lhe chamou, e isso daí ela se tornar uma bênção para a igreja e para a comunidade não cristã, né? Eu estava falando com ele, como é o nome dele? Vitor. O Victor, antes ali, e comentando acerca de algumas igrejas, ele disse: olha, eu fiz uma visita a uma igreja e, meu Deus do céu, a igreja está muito boa, está muito isso aí tudo. E eu não sei, acho que é de mim mesmo. Muitas das vezes a gente tem um pouco de confronto que nos ensina. Eu falei para ele: eu costumo avaliar de uma forma diferente o que é a igreja ser boa. A igreja ser boa, para mim, é a igreja que me possibilita desenvolver o meu ministério. Tem igrejas que são igrejas gigantescas que você vai lá, por um momento você se manteve bem. Você sentiu a glória, a manifestação, mas no outro dia, será que vai ter disponibilidade para você desenvolver o seu ministério? É muitas vezes a gente está num ministério pequeno, numa igreja pequena, mas lá você faz de tudo. Até na verdade eu acredito que a gente o problema não é de identificar o chamado, é de dar conta do chamado devido a tantas funções que vem à nossa vida. Você vai ser fotógrafo, você vai cuidar da mídia, você vai fazer isso daqui. Então a gente identifica, mas abarca um monte de coisa por causa da necessidade. Então a igreja local ela precisa, no mínimo, o quê? Novo convertido adentro. Não é simplesmente dar saudação, sois bem-vindo em nome do Senhor Uhum, Jesus Cristo. Porque o porteiro pode fazer isso daí.
Então a gente faz simplesmente para simplificar e mostrar o nível de gratidão da igreja em acolher e receber. Só que eu costumo dizer que acolhimento e recebimento é totalmente diferente da sua definição. Receber, eu recebo até um cachorro lá em casa. Agora, acolher, eu não deixo ele sentar à mesa. Eu não deixo ele entrar dentro dos quartos, tá entendendo? Então, a igreja, receber é você dizer, eu estou feliz com a sua vida. Acolher é você abraçar e dizer, me passa teu WhatsApp aí, me passa teu Facebook, teu Instagram. Eu estou disponível, independente do horário, para tirar suas dúvidas, sanar suas dúvidas. Quem sabe sentar na sua mesa, tomar um café, porque eu quero ser o que? Alguém que acrescente o seu ministério e que possa fazer você desenvolver. A palavra no original, koinonia, significa o quanto a minha vida acrescenta na vida de alguém que vem até mim. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil que às vezes a gente sai de casa buscando uma oração, quando chega lá, a vida daquele outro não te acrescenta nada. Só te coloca mais ainda para baixo. É você ir para o hospital buscando simplesmente um paracetamol e sair lá com um soro, antibiótico, uma receita gigantesca e com um sintoma de que pode ser que você tenha câncer, ainda tem uma problemática maior. Nem fizeram ainda os exames para constatar, mas já começa a amedrontar. Então, koinonia significa o quê? Quando um novo convertido chega, eu não vou falar nem sobre novo convertido, quando alguém inicia os seus primeiros passos na igreja, de que forma a igreja deve atuar? Primeira coisa, recebimento e acolhimento. Muito mais acolhimento do que recebimento. Agora, não existe acolhimento se não houver um bom recebimento. O cachorro chega à porta, dá uma pedrada para tu ver, recebe mal, nunca mais entra. Agora deixa os porteiros de olho fechado para ver, o bicho é ousado de ir lá na frente do altar. Por isso que tem muitos memezinhos hoje na rede social mostrando um cachorrinho dançando lá na frente de alguma coisa. Só que não foi acolhido. Chega um momento que o pastor, os líderes, chota dali, olha pro obreiro e diz, ó, coloca para fora. Recebeu, mas não acolheu. Essa é o primeiro passo que deve se tratar com quem vem até a igreja. Mas vamos dar sequência, muita coisa para falar. Bastante coisa, bastante coisa. Pode ir. Charles, eu vejo que assim, até principalmente as pessoas, as novas convertidas, elas vêm muito cru assim para dentro da igreja. E muitas vezes a gente não consegue, cara, não consegue passar o que realmente é a igreja para essas pessoas, sabe? Às vezes elas ficam ali 1, 2 anos, 3 anos e ficam perdidas. Ficam, cara, sabe? Ah, eu acho que uma das grandes falhas das igrejas, não digo de denominação, enfim, Uhum. mas é porque a gente acaba conversando com as pessoas e as pessoas acabam, às vezes, falando mal de alguma igreja, de outra, enfim, cara, de muitas coisas que acontecem que não vêm ao caso, né? Mas essa questão do acolhimento. Eu vejo que falta muito, sabe? Sim. Falta muito cara, uma melhora da igreja, sabe? E Uhum. não digo nem da parte da liderança, mas da parte dos membros também. Sim. E daí, na verdade, se a gente for para esse lado aqui, a gente vai até meia-noite, né? É porque você falou um ponto aí que ele faz parte e ao mesmo tempo é sequencial do acolhimento, né? Uhum, É você fazer com que as pessoas se sintam inseridas no corpo. Só que isso exige muito trabalho. sim. E eu costumo dizer, principalmente nesses últimos dias, que com Deus você não pode trabalhar com inversão de valores. Se existe uma norma, existe uma regra, existe uma receita, ela precisa ser obedecida a afinco. Deus não trabalha com boa motivação. A boa motivação é consequência primeiro do chamado e da sua entrega. Depois a boa motivação vem. Imagine que você pega 10 pessoas que ninguém sabe cozinhar, ninguém sabe fazer pão, e você coloca na cozinha cheia de motivação. O pão vai sair? Rapaz, vai virar bagunça e quem sabe briga. E no final ainda vão tentar encontrar desculpas e colocar problemas naqueles que estavam ali o cercando, dizendo, eu poderia fazer, mas aquele não permitiu. Achar um culpado. Achar um culpado entre aqueles 10. Por quê? Porque tinha motivação, mas não tinha ninguém preparado para fazer. Ou, no mínimo, ensinar aqueles que estavam fazendo. Então, Deus, ele é muito sério com aquilo que ele determina e aquilo que ele faz. Eu não vou entrar em algo aqui porque é muito extenso, mas só para você entender, existem leis espirituais que Deus determinou pelo seu próprio poder e soberania, que ele mesmo não quebra. Ele estabeleceu e ele não quebra. Vou dar um exemplo bem simples para você. Tem situações na nossa vida que Deus pode simplesmente piscar, fazer alguma coisa e resolver nosso caso. Uhum, Por que Deus espera uma oração nossa? Porque existem leis espirituais que ele estabeleceu pelo seu próprio poder. Então ele quer ver o quanto nós estamos dispostos para subir o monte com cutelo, com fogo, mas levar o Isaac junto. Só que a gente não quer. Tá entendendo? Então, eu costumo dizer assim, ó, esse dia eu falei para minha filha, juntou as duas, 5 filhos, né, 4 meninos e um menino, mas juntou a de 15 anos que vai fazer 12 agora e foram fazer um bolo. Só que o bolo existe uma receita. E você precisa respeitar aquela receita. Elas não respeitaram. Não, vou colocar farinha agora, depois vou colocar isso, colocar aquilo.
Saiu, eu olhei, tem cara de bolo, tá preto, parece de chocolate. Coloquei o dedo, tá um pouquinho duro, mas a textura não vai representar nada se tiver sabor. Quando eu comi, eu disse, não tem nada a ver, minha filha. Tem cara de bolo, até a textura conseguiu enganar, a cor também, mas bolo você pode tirar o nome e dar qualquer coisa. Então, o que acontece com Deus? A receita ela tem que ser simples, objetiva e ela tem que permanecer da forma que foi estabelecida. E eu vou entrar agora na resposta daquilo que você propôs. A igreja ela tem invertido a sequência da receita. A receita existe uma ordem e ela é ide, fazer discípulos, ensinando-os, batizando-os. Ou seja, antes do batismo precisa ter o quê? Um discipulado. Eu não estou falando desse discipulado de um livrinho pequeno, não, gente. Uhum. Onde a gente trata o que é Deus, Espírito Santo, oferta, dízimo, ceia. Não, estou falando de um discipulado onde você tem que se desprender do seu conforto, do seu tempo e se colocar à vontade junto daquele que precisa ser discipulado para que ele possa tirar dúvidas. Bom, discipulado em 5 horas, que vai definir, determinar uma vida inteira, isso não é Não discipulado. é discipulado. Então a gente utiliza o termo discipulado porque, queira ou não, é uma instrução, mas não é a instrução que Deus exige. Por isso que diz, ide, ou seja, saia do teu conforto, fazer discípulos. Fazer é totalmente diferente do que discipular. Discipular eu posso trazer aqui em 1 hora que discipular. A grande questão é, será que eu consegui formar o caráter discipulado em você? Existe uma grande diferença entre ensino e instrução. Vou dar exemplo assim para você. Quando eu fui aprender a andar de bicicleta, meu pai disse, olha, você tem que sentar na sela, coisa muito lógica, mas é preciso e necessário falar, senão porque tem criança que ainda senta no guidão, que nem diz alguns, né, no guidão. Então eles, ó, não é no guidão, é na sela, você senta ali. Existe o quê? Existe o varão que você vai pegar, existe o freio da frente, o freio traseiro, aí existe os pedal que tem que ser circulado em 360 graus, dentro do que? De um sentido horário. Aí te dá todo aquele, o quê? Aquele ensinamento. Quando você senta achando que é fácil, 2 pedaladas cai e se machuca. Aí ele vai e diz, não, meu amigo, você não entendeu, mas não foi um ensinamento? Foi isso. Agora ele tem que partir para o nível de instrução. Instrução é o quê? Pega no guidão e diz, vamos lá, meu filho, vamos. Vai pedalando, 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 vai correndo. Só que exige o quê? Correr, cansar. É o que o diácono fez com aquele eunuco. Correr na carroça até que o encontrasse, para que Uhum. pudesse subir e orientá-lo. E ali sim, um discipulado para que pudesse ouvir batismo. Então é você seguir com ele ali, quando chega um ponto de confiança, você solta e diz, agora anda. Será que vai se eximir de cair? Em algum momento da vida pode ser que dê um esfolão. Mas quando ele der um esfolão, ele cai e não precisa de mais ninguém para se levantar e mais uma vez tentar, porque ele já aprendeu. A vida é essa. Por isso que a gente vê bastante pessoas que aceitam a Jesus e não conseguem permanecer, né? Porque falta esse alimento Mas consiste. mais consistente, né? Falta um feijãozão com arroz, um negócio assim pro cara. Então, qualquer ventinha, né? Mas foi batizado, não, mas eu sou batizado, aceitei Jesus, mas faltou. Também concordo com essa questão do discipulado, Uhum. né? Tinha que ser um negócio Tinha que mais, ser um mais negócio mais- aprofundado, mais, né, para a pessoa entender realmente como é que é. O discipulado ele é eterno, tá? Jesus ensinou para os discípulos por 3 anos e meio. Eu estou falando, não é de qualquer um, estou falando do próprio Cristo. Uhum. Vamos colocar Mestre. que seu ministério de 3 anos e meio, 6 meses, foi um momento ali onde ele teve a inauguração, 3 anos de discipulado. Só que quando Jesus ele foi assunto aos céus, ele vendo toda a parte do discípulo preocupada, ele não diz, ó, vou mandar o Espírito Santo para que exerça o meu papel e a minha função. Uhum. Não. Ele diz assim, ó, eu vou e eu vou rogar para que ele venha. Qual a função do Espírito Santo? Entre as demais, eu vou falar só sobre 2 aqui, que a pauta da conversa é essa. Ele vai lhes ensinar e vos fará lembrar tudo que eu vos tenho dito. Então, o discipulado ele é eterno. Enquanto estivermos nessa terra, nós somos carentes e dependentes dele. Se não fosse dessa forma, nós não oraríamos para o Espírito Santo nos ensinar, nos trazer luz, nos trazer direção. Aí tem pessoas que dizem, o Espírito Santo me revelou. Não existe. Pessoal, deixa eu desmistificar isso dali. O Espírito Santo só vai revelar aquilo que está na Bíblia. A revelação já está contida na Bíblia. Uhum. O que ele faz é trazer clareza e entendimento para o que está escrito. Tudo que é extra-bíblico, que fere princípios, não é de Deus, gente. O Espírito Santo me explicou isso daí, tá? Mas está confrontando a Bíblia. Como é que foi ele? O reino está dividido, não vai subsistir. Então não foi. A voz pode até ter ouvido, mas não foi de Deus, foi do capiroto. Porque ele imita, né? Então, ele é consistente, mas ele é gradativo e o desenvolvimento nunca para.
O livro de Atos dos Apóstolos eu gosto muito, porque não somente é o início da igreja, o trimestre que nós estamos falando, você que não faz parte da escola bíblica, se inscreva, porque esse trimestre tem o que falar, viu? Fortíssimo. Então, a aula 2 fala sobre o modelo da igreja primitiva. A receita é simples. Lá ele fala sobre viverem na doutrina dos apóstolos, a comunhão, partir do pão e oração. 4 características, não vou nem falar das mas 4 características que nós precisamos obedecer e segui-las. Aí tem pessoas que olham assim, é muito fácil, não consegue uma. Quem é que tem orado nos dias atuais? Não ora. Quem é que tem tido comunhão? União. Não estou falando aglomerado de pessoas e de crente, estou falando você ter o mesmo desejo de estar próximo de alguém. Difícil. Quem é que parte o pão? Quem é que vende o seu carro, sua moto, quando vê um irmão passando necessidade? Ninguém. Para tirar uma oferta, é um trabalho que, pelo amor de Deus. E quem é que tem seguido as doutrinas dos apóstolos? Segue 30%, 40%, quando chega nos 50%, diz, isso daí tá confrontando. Arranca essa página, faz alguma coisa, pula ela. Tem igreja que está dando até temas para ser ministrado com versículo base dele. Não pode sair daqui, essa coisa tu não fala. Então, ou seja, é simples e fácil a receita 4. Mas a gente não consegue obedecer. Nós queremos coisas grandiosas da parte do Senhor se não conseguimos simplesmente seguirmos uma receita. Então, o discipulado é necessário, é preciso. Senão, o grande Paulo, o grande Pedro, tendo controvérsia, o que eles fazem? Nós precisamos voltar a Jerusalém, conversar com Tiago, com os demais irmãos. Essa definição, para nós entendermos o que é doutrina, o que não é, precisa estar em unidade com o corpo da igreja. Eles vão lá e dizem, ó, aconteceu isso, gentios estão sendo alcançados. Só que os judeus também estão sendo alcançados. Os judeus estão com um problemático, querendo inserir no meio dos gentios as suas leis e observâncias. O que é que nós temos que fazer? Aí Tiago tem que enaltecer mais uma vez. Eu estou falando Tiago, não é o apóstolo, falando do irmão do irmão de Jesus. Então você já vê aí, né? Começou, por isso que eu digo que o início não determina o seu fim, mas o quanto você se envolve no trajeto ou na trajetória da vida. Começou no versículo 35 do capítulo 3 de Marcos, se não me falha a memória, chegando os irmãos lá dizendo, vamos pegar Jesus e levar para casa, que esse daí tá doido. Em outros momentos, Jesus tem que confrontar alguns dizendo, ó, tua mãe e teus irmãos estão aí. Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Se não são vós aqui, que ouvem a minha palavra, que estão comigo. Ou seja, então quer dizer que eles não faziam até aquele momento. Então, quando eles entenderam, tu vê como é muito rápido para Deus honrar. Vai uma palavra revelada para a sua vida. Quem sabe você hoje não compreenda aquilo que Deus tem para a sua vida. Quem sabe você reluta até os dias atuais. Mas quando você compreender, quando você entender e se lançar, fica despreocupado, que a presidência de uma igreja é muito pequena. Aí você pode dizer, mas tem Pedro, lá tem Paulo, lá tem João, lá tem Tiago, que são homens que, segundo o coração, que estavam sempre junto com Jesus. Mas ele não escolhe por esse tipo não de amizade, não. Ele escolhe realmente aqueles que se envolvem de acordo com o seu ministério. Então, é preciso. Discipulado sempre vai haver. Agora, hoje, eu falo muito, gente, e rápido, devido ao tempo. Hoje, quem é o nosso maior discipulador? Espírito Santo. Então, eu costumo dizer assim, tem pessoas que dizem, mas na minha igreja não faz isso. Na minha igreja não faz aquilo. Você tem a Bíblia, sim. Tem a convicção que o Espírito Santo habita dentro de você, sim. Tem diálogo com ele? De vez em quando, então tem problema. Você lê a Bíblia, entende que ele habita dentro de você e você ainda não tem diálogo com ele para entender o que ele quer te ensinar, o que ele quer te comunicar, é o problema, porque você tem a ferramenta e tem o professor. Agora, quem escolhe ter o diálogo é você, porque você não pode transferir essa responsabilidade. Então, não existe. Eu tenho uma Bíblia, está lá no Salmo 91, aberta há 1 ano. A proteção da minha casa. Aí tem o Espírito Santo que habita dentro de você e você nunca para ter um diálogo com ele. Como é que você vai aprender? Um judeu, certa vez, me fez eu pensar muito, né? Eu disse, falta liderança dentro da igreja para que possa nos auxiliar. Ele disse, você identificou isso? Eu digo, identifico todos os dias. Então é hipocrisia da sua parte não ter se tornado já um líder. Porque Deus não vai te mostrar nada. Nossa, Você viu? largou se batendo no chão. Deus não vai te mostrar nada se você não fazer parte da resposta. Deus, ele não é fofoqueiro. Sim. Se ele tem mostrado isso no teu coração e tem te instigado, é porque ele quer te levantar como tal. Só que existe uma prerrogativa aí. Levante não para se assemelhar por aqueles. Porque, olha, eu vou até abrir antes de finalizar para você entender. A gente reclama que não tem, a gente reclama que falta, aí o Espírito Santo vai nos preparar para isso. Aí a gente se torna semelhante daquele que nunca nos deu instrução. Que modelo a gente seguiu? Na lógica, não é seguir o modelo daquele que nos ensinou, era do Espírito Santo. Só que é difícil. Por quê? Porque você acaba sobressaindo em diferença dos demais, aí vem o confronto, vem a perseguição, vem toda a problemática. Aí você acaba pensando o quê? É muito mais fácil eu me enquadrar a esse padrão do que seguir a orientação daquele que me ensinou.
aí no mesmo tempo está desviado do propósito de Deus. Eu costumo dizer que existe uma grande diferença entre desviar e cair. Cair é quando sai da graça. Desviar é quando você está fora do propósito. Então a gente utiliza o termo de desviar para dizer que é alguém que saiu da graça. Mas é termos totalmente diferentes e a definição não bate uma com outra quando fizemos paralelo. Cair da graça é você dizer, eu não quero mais nada. Eu quero sair da igreja, eu não aceito mais Cristo, eu não aceito mais esse evangelho, eu não aceito, não compreendo essa identidade. Isso é cair. Agora, desviar é você estar na igreja, ser frequentante, quem sabe até pertencer, como é a pauta, pertencer à igreja, estar inserido. Aí você pergunta, você está fazendo o seu propósito? Identificou? Nem sei para que Deus me chamou. Aí tem alguns que dizem, não, Deus me chamou para isso. Mas o que você está fazendo ali? Não, Deus me chamou para ser pregador. E o que você está fazendo no conjunto? Deus me chamou para ser do conjunto. O que você está fazendo pregando? Está entendendo? Está desviado. E o grande problema é que as pessoas elas não têm o senso de com Deus não é o quanto você faz, é o quanto você obedece em fazer aquilo que Ele propôs na tua vida. Eu falo para minhas filhas assim, olha, eu trabalho fora, eu preciso almoçar, meio-dia. Então, quando eu saio de casa, eu identifico facilmente algumas coisas que precisam ser feitas. Mas a urgência é meu almoço. Quando eu chego em casa, se eu chegar e vocês tiverem lavado a casa, pintado a casa, dado um talento até na parede que eu falei lá que precisa pintar, ter arrumado a roupa, lavado a roupa, dando banho no cachorro, tratado os cachorros, mas se a mesa não tiver posta, para mim vocês não fizeram nada. Porque eu vou voltar para o meu trabalho sem me alimentar. Agora, se eu chegasse em casa, a mesa estivesse posta, eu pudesse comer, descansar um pouco, e tudo isso tivesse sido feito, seria muito bom. Então, muitas das vezes as pessoas fazem algo a mais, deixando de fazer o que realmente importa para a sua vida e seu ministério. Deus não leva isso daí em consideração, não, meu querido. Deus chamou para uma área, faça ela. Agora, quer granjear outras? O talento é granjeável. Se receber um, é o momento que Deus te qualifica hoje, olhando e observando a sua capacidade para o momento. Mas ele dizendo, a possibilidade de multiplicação está na tua mão. Quem multiplica é você. Então, multiplica. Agora, tem pessoas que não, né? Enterra aquele e quer começar com o outro. Se você enterrou, você começa do zero, não multiplica-se nada por zero. Tá entendendo? Ah, mas eu quero ser isso. Mas e o talento que. Isso é tão forte. O que identificou Moisés? Qual foi o primeiro milagre de Moisés? O cajado. O cajado que transformou-se numa serpente. Você vai ver Moisés, Arão e Deus. Todo o ministério de Moisés, Moisés estava com aquele cajado. Irmão, um pedaço de pau. Apesar de que era entalhado pelo próprio dono, mas você poderia jogar e fazer outro. Mas aquilo que, mesmo sendo simples, identificou o teu chamado, não largue mão. Porque através dele multiplicações virão. Então você vê muitas das vezes Moisés falando assim, ó, que o cajado dele estava com Arão. Arão tinha ministério, tinha unção de sacerdote. Mas quando eram grandes milagres e feitos, pegava o quê? O cajado de Moisés. E muitas das vezes Moisés diz, o teu cajado, Deus diz, não, o cajado não é meu não, é seu. Agora, a unção que está sobre ele vem do céu. Por quê? Porque Deus trabalha de uma forma espetacular. Ele poderia fazer tudo sozinho, mandar um anjo para resolver. Mas ele gosta dessa interação do ser humano com ele. Rapaz, eu sinto Deus aqui porque é muito forte. Ele ama relacionamento. Tá entendendo? E nós olharmos para isso daqui, é tão simples essa caneca aqui. Ele diz, mas é através dessa caneca que eu te trago provisão. Ela guarda o café. Aí tu olha, mas onde veio o café? R$ 40. Eu te trouxe um trabalho, eu te fiz digno de onde você está, para ter provisão, para ter recurso, para trazer para tua casa. Então tu vê que é uma corrente. Só que as pessoas esquecem, joga a caneca fora, quando é que vai colocar o café? Tomar aqui, na boca? Não vai. Aí quando tu chega na casa de alguém, diz, até tem café, mas não tem xícara, não vou servir. Não resolve, amigo. Então com Deus tem que ser levado a sério. Deus não brinca. Apesar de que a maior arma de Satanás nesses últimos dias é inverter valores e fazer que a gente viva como quer. Na época de juiz, cada judeu vivia a sua vida de acordo com aquilo que queria. Até os juízes que foram chamados para trazer ordem, decência, como Sansão e os demais, se frustravam dentro das suas iniquidades. Então, problema. Mas vamos deixar vocês falarem aí que vai longe. Cara, Charlão é fera, cara. Dá pra levar uns tapinhas, né? Sim, não, é o que eu falo. Não, nem cara. comecei ainda. Dá. Eu vou Eu tô doido assim, hoje. começar a cantar o hino da espada afiada, né? Espada afiada. Não, mas Charles, assim, cara, a gente sempre conversa sobre coisas, sempre quando tu vem aqui, é sempre É porque Sempre leia, né? eu costumo dizer assim, ó. Vamos usar um tema básico. A oração ela é necessária e é ordenança? É. Se nós cumpríssemos, quando falar sobre a oração,
Não doía, porque a gente já está familiarizado com a prática. Uhum. Só que apesar de ser uma ordenança, a gente não fazia. Quando fala em oração, a gente já se encolhe. Uhum, já fica... É simples. Então não é que que o outro está nos exortando, Sei, admoestando. É para que as pessoas entendam, mas é porque a gente. Eu tô querendo ajeitar, mas já batendo. Pior ainda, tô vendo aí. Mas, mas é que, mesmo dentro da simplicidade, pelo fato da gente estar procrastinando e deixando de lado, Uhum. se torna correção. Então, quando a gente cumpre a receita bem, a gente não se abala com nada daquilo que pode ser dito. Vou dar um exemplo bem simples. Falar sobre adultério entre nós aqui, eu acredito que não seja tabu e não seja problema, porque ninguém é um adúltero. Mas se tivesse um adúltero aqui, por mais que ninguém soubesse, quando falasse sobre o tema adultério, ele ia cruzar as perninhas e ficar se rangendo. Uhum. Ele ia apanhar sobre um tema tão simples que na maioria dos que estão aqui não estão inseridos, tá entendendo? Então, o grande problema é, quando a correção vem, é para nos reposicionar juntamente ao ministério e à vocação para entendermos o que precisamos fazer, aonde estamos falhando, o que estamos deixando, aonde precisamos melhorar, porque Deus diz que é de fé em fé e glória em glória, dia após dia. Então a fé de hoje não é suficiente para me manter no dia de amanhã. Então Deus está requerendo algo a mais amanhã. Eu orei meia hora hoje, amanhã, meu amigo, o padrão de oração de meia hora fica para trás. Porque Satanás hoje ele intensificava as lutas de uma forma. Com meia hora resolvia. Mas ele percebeu que você entendeu como é que acessa ao Pai. Então amanhã, em vez de um demônio, ele manda dois. Já não é meia hora, já é uma hora. Aí quando ele menos espera que você está chegando em níveis de excelência com o Senhor, aí ele manda já vários demônios. Só que quando o demônio chega lá, existe uma ordem do céu dizendo assim, nesse daí não toca. Porque esse é meu amigo. Tu quer ver algo forte? Eu vou dar spoiler de mensagem, rapaz. Moisés, quando encontrou representação, ou existe um judeu chamado Intreiter, Asher Intreiter, que ele fala que ele traz as representações e tipologias e também epifanias de Cristo no Antigo Testamento, a representação de Cristo em todos os enunciados ou todas as formas de apresentação. E quando ele fala sobre Moisés chegando na sarça, ele fala que era Cristo ali. Mas é debate para outro momento. Só que quando ele chegou, a voz disse o quê? Para, não vira, tira as alparcas ou as pregatas, que é um dia nordestino, dos teus pés, que o lugar é santo. A primeira indagação da parte de Deus para Moisés foi essa. Só que depois de um diálogo, pouco, Deus fala, vem aqui. Quem é espiritual já entendemos, querido. Quando nós chegamos próximo da presença, existem limites, porque ainda não existe relacionamento de intimidade. E, meu Deus, eu estou me arrepiando de uma forma que você não tem ideia. Mas quando a gente cultiva o relacionamento, Deus diz, agora vem, pode colocar o percata, pode olhar para mim. Aí Moisés, ele não se conforma somente com aquilo, é muito mais ousado. Fica 40 dias lá, envolvido na nuvem da glória, deixa eu ver tua face. Tá entendendo? Por quê? Porque aquilo que nós temos com Deus hoje, entendendo que Ele é ilimitado, sempre vai nos fazer almejar cada vez mais a presença dEle. Hoje é a presença, amanhã nós queremos ouvir a sua voz. Depois nós ouvimos a voz, agora nós já queremos ter uma direção muito mais clara. Então, é muito profundo. Aí sabe o que Moisés diz? Deus fala, esse povo é rebelde, eu vou mandar um anjo para ir à frente. Opa, pode parar. Anjo eu sei que é bom, daria conta. Mas o relacionamento que eu iniciei foi contigo. Eu só posso andar com quem é amigo. Anjo é guarda, serve. Deus é amigo. É Moisés dizendo, eu quero andar com amigo. Poderia mandar anjo e resolver, mas eu quero andar contigo. Glória a Deus, não dá vontade de chorar. Amém. Para aí, fala aí, senão eu vou chorar aqui já. Charles, hoje a gente vê as igrejas estão repletas, na verdade, de pessoas assim que não tem essa dedicação de querer algo a mais. A sede, né? Sede, exatamente. Cara, enfim, de buscar, digamos, o básico. Vamos lá. Muitas pessoas vão na igreja, fazem seu culto, entre aspas, muitas vezes, né? Uhum. Vão para casa como se fosse um ritual, como se fosse algo que, cara, que superficial, digamos. Uhum. Ah, Rapaz, vai vir, ó. Não, mas é realmente, cara, assim, ó, o que eu sempre falo, Charles, a rotina faz as pessoas, cara, perderem basicamente tudo, sabe? Tipo, vai lá na igreja, na quarta ou na quinta-feira, faz ali o culto ali e tal, volta pro trabalho, já
se perde e já esquece de Foi, tudo que aconteceu, foi né? no culto, Deus não falou comigo. Deus Não, não não falou senti a comigo. presença. Palavra lá, descascando. O cara pensando lá no trabalho, enfim, em coisas que Uhum. nem cabem no momento, né? E daí beleza, pá, vem final de semana, culto domingo, mesma coisa. Deus, eu preciso de ajuda, tal, porque a semana, sei lá, chega na segunda, esquece tudo que aconteceu no dia anterior. Isso eu vejo que acontece, assim, enfim, deve ser, não era para ser normal, né? Mas é algo que, assim, essa, essa, essa falta, tipo, de vontade de buscar um algo a mais, sabe? Tipo, o que que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas, para buscar o algo a mais, para ter mais intimidade? Eu vou tentar resumir, vou tentar ser bem light, leve na minha resposta, mas é um Pode tema ser que, assim, ó, Mas que mexe muito com nós. Eu vou dar um exemplo bem simples para você. Mês passado, eu tive que ir para o Pernambuco na carreira, como diz o nordestino, porque meu Uhum, pai estava hospitalizado, 12 anos já batalhando contra o câncer, e eu precisei ir lá vê-lo antes que ele falecesse. Cheguei lá, ele estava lúcido no hospital, eu tive um tempo com ele. Fiquei dias sem comer, emagreci 5 quilos numa semana, não dormi, levei minha filha a beber para ele conhecer, porque ela conheceu minha esposa grávida uhum, e não tinha visto a neném, então para mim foi muito cansativo. Num dos dias mais cansados que eu estava lá, naquele pequeno cochilo que eu dei durante a noite, Deus me deu um sonho. Me deu um sonho, vou falar o nome dele aqui porque é parceirão, Anderson Siqueira. uhum. Um sonho muito forte. E sobre algumas estratégias do inferno querendo barrar ele. E isso me inquietou. E eu liguei para o Anderson e falei, eu relatei o sonho. E o Anderson disse, eu tô arrepiado aqui, porque eu tive o mesmo sonho pela madrugada. Nossa. Tá entendendo? E foi muito mais claro e objetivo o sonho dele, porque ele viu mais detalhes daquilo que eu vi. Uhum, E eu falei, antes, você percebe a responsabilidade ministerial? Porque se fosse um homem, poderia simplesmente dizer, deixa o Charlie quieto, que ele está no momento vulnerável. uhum. Ele está no momento de dificuldade. Só que Deus não trabalha com essa ótica. Mesmo no momento de dificuldade, de vulnerabilidade, existe uma responsabilidade ministerial sobre a minha vida. Então, Deus, ele respeita, trazendo esperança, conforto, paz, mas ao mesmo tempo ele não nos exime da responsabilidade. É ele mesmo que vai receber o sonho, é ele mesmo que vai interferir, ou, por que não dizer, trazer esse sonho para o Anderson, poderia ser qualquer um. Então, o que eu falo? Que hoje, nós como líderes, eu falo assim, tem pessoas que dizem, eu não estou na frente da igreja. Cabeção, você é líder em qualquer área, indiferente. Você sempre vai influenciar alguém na sua vida, independente se esteja para o bem ou para o mal. Eu vou tentar usar de uma ilustração para você entender. Eu falo com propriedade porque tenho 5 filhos. uhum, Geralmente os filhos são propensos a fazer o que os pais fazem. Eu tenho até um vídeo que falo sobre nós somos muito mais influenciadores quando fazemos do que quando nós falamos. Então, automaticamente os filhos eles começam a fazer aquilo que enxergam os pais fazerem. Onde eu quero chegar por isso? A igreja está com deficiência, está com dificuldades. Anos atrás, ele já começou a entender, Anos atrás, quando tinha uma cura dentro da igreja, o próximo culto, o que acontecia? Enchia de gente querendo cura. Por que hoje as pessoas não vêm? Não é porque elas estão falhando, é porque o altar está falhando. uhum, Eu estou dando um curso do Habitudes, que é Hábitos e Atitudes da Faculdade da Família de São Paulo, e num dos temas fala sobre o padeiro faminto. Ele faz pães para todos e ele mesmo não se alimenta. Nós estamos vivendo um tempo onde a liderança tem tempo para preparar esboço de pregação para outros, para a necessidade de outros, mas ele para si não consegue. Fala sobre oração, mas ele mesmo não ora. uhum. Fala ele sobre jejum, ele mesmo não jejua. Fala ele sobre leitura bíblica, ele mesmo não lê. Infelizmente, não posso generalizar, porque existe ainda os remanescentes. Mas como é que nós vamos exigir da igreja que eles façam algo que eles não estão recebendo? Eu vivo na máxima que a gente só entrega aquilo que recebe. Tá entendendo? Então, muitas vezes a gente fica triste pelo fato da igreja não dar a resposta que nós gostaríamos. Aí, sabe qual é a receita de Deus? Deserto.
Aí Deus nos leva para o deserto, porque no momento do deserto que a gente tem o tempo de nos reavaliarmos. Uhum. Em Deuteronômio, Deus fala assim, ó, diz que levou o povo para o deserto, permitiu passar fome, permitiu passar sede, os oprimiu, para saber o que estava no seu coração. Agora eu faço a pergunta, Deus não sabe o que está no nosso coração? E por que ele fala isso? Que Deus está falando ali que o deserto, ele tem a capacidade de fazer com que nós venhamos enxergar as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas dificuldades. Só que agora eu pergunto, quem é o crente que quer ir para o deserto? Ninguém quer. Não vai, meu amigo. Agora eu estou com um curso dando na igreja ali, uma série de mensagens falando sobre estratégia satânica, estratégia. No final eu vou falar, mas só para você entender. Jesus, depois do batismo, quem foi que levou ele para o deserto? O Espírito Santo. Meu amigo, não poderia ter levado para outro ambiente? Só que quando Jesus chegou no deserto, sabendo que foi o Espírito que levou, ele identificou a necessidade do confronto e a batalha que aconteceria. Ele vai para a preparação. A palavra ele já sabia, ele vai para o jejum, ele vai para a oração. O grande problema é que nós vamos para o deserto, qual é o nosso questionamento? Deus me abandonou, Uhum. Deus me deixou, eu estou falhando, estou em pecado. Deus está dizendo, não, rapaz, é no deserto que eu mando o codorniz sair do mar, o maná cair do céu, a rocha verter água, a roupa crescer, você engordando, emagrecendo, é a coluna de fogo vindo durante a noite para afugentar animais e aquecer o teu corpo, é a coluna de nuvem, ou a nuvem que representa Cristo, vindo para que o sol não te moleste. É no deserto que a gente tem os maiores encontros com Deus. Só que o grande problema é que a gente só quer estar no monte, como Moisés. Só que só chega ao monte quem tem autoridade, convicção e intimidade. Senão não sobe. Quando a gente tem isso, quando a gente sobe, nós estamos preparados para ficar 40 dias de conversa, tendo revelação. E sabe qual é o melhor? É que Deus tem o prazer de revelar, não somente no ouvido, é de com seu próprio dedo escrever para dizer, eu estou fazendo aqui para não esquecer e que você saiba que você tem que ter uma lembrança de que eu sou fiel naquilo que eu tenho dito. Mas a gente não faz mais. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Algum momento da vida de vocês, vocês escreveram projeto de vida ministerial no caderno? Ninguém faz. Não faz. Eu achei esses dias uma folha que eu fiz há 10 anos atrás. Eu disse, Jesus, identifique o Senhor que é isso comigo. Então, se é para ser, que seja desse jeito, desse jeito, desse jeito. Senão, o Senhor não me leve. Porque o Senhor vai me frustrar. Não porque o Senhor não é poderoso para fazer. É porque se o Senhor não fez, porque a maior iniciativa sempre foi de Deus. Se o Senhor não fez, não é porque o Senhor está falhando. Porque o Senhor tem o prazer de fazer. É porque eu estou falhando. Isso vai me frustrar. Então, se for para fazer, me alinha. Independente da chicotada, da correção. Uhum. Mas que se for para fazer, que o Senhor faça quando eu estiver reposicionado com nível de maturidade. Para que não se perca nada daquilo que o Senhor me entregar. Então, hoje, de forma bem simples, a resposta é: falta posicionamento, primeiro, daqueles que estão à frente. Para que a gente seja influência para os que estão embaixo. Eu vou falar algo bem, assim, problemático. Irmãos, depois você pode falar, não tem problema não, tá? Eu já sou acostumado aí. Mas, você quer ver uma coisa? Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, as prerrogativas para alguém se tornar obreiro eram quais? Batizado, dizimista, ofertante, participante da escola bíblica e batizado no Espírito Santo. Caiu. Sendo dizimista, tá bom. Ofertante, tá bom. Não precisa muita coisa, tá bom. Uhum. Como é que as pessoas vão desejar o batismo se nós mesmos, como líderes, não temos, não buscamos, não queremos? E sabe o que é que me dói? Que é algo que Deus deu para todos. Uhum. Todos. É ilógico no mundo espiritual Deus te dá um ministério posicional e não te encher do seu poder. É ilógico, irmão. É a mesma coisa de alguém contratar um policial e dizer, eu vou te dar só a farda. Tem agora um problema em tal bairro. Tu vai lá agora e tu não leva nem cacetete. O que o cara vai falar? Isso é loucura. Eu vou chegar lá, a primeira coisa que vai acontecer, não precisa nem ter bala. Tendo baladeira, que é bodoca aqui, Já. e pedra já é o suficiente para eles me tirarem lá correndo. Tá entendendo? Então é ilógico. Deus dá a farda evidenciar o teu ministério, não dá poder. A pergunta é, por que não dá uma arma? Porque existe um tempo de preparação para a polícia. Para ele pegar a arma e ele não se machucar e não machucar ninguém. Aí Deus fala, existe o tempo de preparação. A evidência eu já coloquei. É Davi sendo ungido na frente dos seus irmãos, mas sendo preparado de volta no deserto, junto daquelas ovelhas, para então subir ao trono. Então, infelizmente, nós estamos falhando. Sabe, Charles, que a gente
No culto de ceia, nosso culto de ceia domingo passado, foi não esse, no retrasado, né? No outro domingo. Uhum. A nossa igreja, assim, no geral, vai se modernizando, as pessoas vão relaxando, sabe? A questão da oração lá atrás, no tempo que era criança, que a gente já fazia parte da igreja, era aquele costume, 6h30 oração, 7 horas o culto. Então a igreja toda de joelho dobrado, Dobrado. orando. E eu falo por nós, pela nossa igreja, nossa congregação, a gente foi perdendo isso na caminhada, né, Juninho? Sim. O pessoal foi chegando, ninguém dobrava o joelho, aquela falação, aquela barulheira, coisa e tal. E a Conversa. gente teve uma reunião de liderança com todos os líderes na outra segunda, e conversando e tal, e pessoal, nós temos que mudar, vamos, né? Foi imposto pelos pastores, né? O pastor Breno, o pastor Oséias, vamos, o que que nós podemos fazer para a gente mudar isso? Não, culto, domingo começa às 7 o louvor, mas o culto começa às 6h30 a oração, então vamos dobrar o joelho, pessoal, tá? Aí passou a semana, o culto de quarta, quando chegou no domingo, nós, do grupo de louvor, a gente foi ensaiar, a gente começou o ensaio às 5h30, e aquilo começou a me incomodar, porque nós que estamos na frente de uma liderança, como você acabou de falar, a gente tem que puxar. O pessoal vai ver o exemplo em nós, Uhum. né? E eu lembro que a gente estava ensaiando e eu comentei com o pessoal, com os meninos, com os músicos, eu disse, ó, pessoal, o ensaio vai terminar hoje 6h40, não 6h41, nem 6h39, 6h40 a gente termina o ensaio. Só que quando a gente terminar o ensaio, ninguém sai para fora. Todo mundo de joelho dobrado orando. Todo mundo de joelho dobrado orando. E foi um culto que fazia muito tempo que a gente não sentia a glória de Deus daquela forma, porque quando os irmãos começaram a chegar na igreja, sabe, a gente até deu uma hora de uma espiada assim para ver se tava todo mundo de joelho Olha, dobrado. E quando os irmãos entraram na igreja, alguns levaram até um susto. Ó, o que está acontecendo nessa igreja? Porque estava todo mundo de joelho dobrado, não teve barulho, não teve aquele alvoroço, todos estavam orando. E quando a gente tocou o primeiro hino, já teve manifestação da glória de Deus no primeiro louvor. Entendeu? Foi um culto diferente, porque a gente se dispôs, né? Porque a gente tomou a decisão de puxar, de fazer a frente, viu? Vamos orar, nós temos que puxar, porque as pessoas vão chegar e vão ver que nós olha, estamos de precisam de joelho. exemplos, né? Entendeu? Então, assim, então isso é para tudo, para as lideranças, para todo mundo, eles precisam ver um exemplo. Tem que ter um exemplo, né? A gente que, como você falou, isso era um requisito lá atrás, para você ser um Uhum. diácono, um presbítero, Uhum. era requisito, né? Esses dias até eu estava vendo um vídeo no YouTube, eu acho que é lá em Pernambuco, que eles fazem uma sabatina assim com todos os obreiros para ser passado, eles fazem Uhum. umas perguntas bem Sim, difíceis difícil. na igreja É, lá. lá é, E a presidência, tudo, aquela mesa é, grande, e pergunta, né? Pergunta, você é batizado com o Espírito Santo? Na lata, entendeu? sim, Se o cara fala que não, ali o bicho já pega na hora, né? sim. Então, acho que forma também obreiros, Fortes, né? né? Eu digo assim, não são isentos de problemáticas, né? Porque Sim. a gente vive no mundo terreno, visível, e nossa batalha é espiritual, invisível, né? Então, tem coisas que a gente não tiver no mesmo espírito, nós sempre estaremos o quê? À mercê dessas estratégias satânicas. Mas o que você falou ali sobre oração, imagine só, se você chamou para a responsabilidade de 20 minutos ali, imagine quando isso se torna cultural dentro de uma igreja. Né? Porque é totalmente diferente quando você chama, convoca e quando as pessoas vão de bom grado. Se você chamando, Deus já deu uma resposta desse tamanho, o que Deus está querendo dizer? Você mesmo chamando, essa simplicidade eu vou me fazer presente para que haja celebração. Agora Uhum. imagina quando todo mundo entra dentro da igreja com esse entendimento, Já chega para sem orar. precisar ninguém te chamar, tá entendendo? Porque geralmente quando a gente chama, eles até se ajoelham por causa da ética, por causa Uhum. da obediência, mas dificilmente sem daquele se ajoelha ora, tá entendendo? Quem sabe algum ainda se ajoelha dizendo, mas rapaz, esse acaba cansado, trabalhou o dia inteiro aí, o irmão sem visão, tá vendo que a gente não pode se ajoelhar, tá entendendo? Ainda tem gente que além de se ajoelhar, ainda reclama, Uhum. ainda vem questionar. Agora imagine quando isso daí é comum e normal, todo mundo entrar. É por isso que eu falo,
O maior prazer de Deus, o maior prazer do Senhor é manifestar a sua glória para que fique visível quem é soberano. Uhum. A iniciativa sempre foi dele. Agora ele precisa de pessoas que desejem. Pela onisciência, Deus está em todos os lugares. Mas para a manifestação de grandes poderes, ele precisa ser celebrado. Ele tem prazer de ser assistido, de ser ouvido, de ser desejado. Por isso que o salmista diz que nós temos que degustar. O que é degustar? Não é colocar algo na boca e engolir. É você saborear, morder, sentir o sabor. Pessoas que trabalham na culinária vai dizer aqui tem mais alho, tem menos tempero, tem isso aí. É você saber os sabores. É Deus dizendo, quando você estiver comigo, não me engula de qualquer forma. Tenha tempo, me saboreie, saiba quem eu sou, o que eu quero para você. Através de você, o que eu preciso fazer é ter tempo, destinar tempo e desejar estar com esse tempo. Caso contrário, nós seremos uma igreja fraca. E algo que assim, Charles, é preocupante porque eu vejo que os mais velhos, é algo que a gente falou ontem, até quando a gente estava gravando podcast com o Danilo, que os mais velhos estão indo embora. É. E a E o gente está legado está assumindo assim. agora. E, tipo, eu vejo que assim, então, são coisas básicas que, tipo, dobrar o joelho no início do culto. É algo que, cara, não devia ter sido perdido no meio do caminho, entendeu? A gente teve uns tempos atrás ali que a nossa congregação estava realmente, assim, meio desorganizada, digamos, né? Mas, agora, principalmente com o Brenda, assim, tipo, eu vejo que as coisas estão voltando, as coisas estão se realinhando, estão se, sabe, Uhum, não é por causa do Brenda, mas é por causa que, sim, todos os líderes também, eles tá estão, tranquilo. sabe, pensando, não, vamos fazer diferente, vamos fazer algo diferente, Uhum, vamos, sabe, e é uma coisa que é básico, que cara, a gente tem que sempre, sabe, uhum, olhar para nós e falar, não, a gente tá fazendo o negócio certo? Beleza? Eu sou líder de jovem. Eu tô fazendo o quê para ser chamado de líder? uhum, Eu sou líder, enfim, de qualquer setor. Cara, o que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Eu tô dando exemplo, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Eu passei dois anos, né, que eu fiquei no Jovens ali. E, tipo, eu me senti muito mal porque eu não conseguia entregar aquilo que eu queria, sabe? Eu não consegui fazer aquilo que eu queria. uhum, Cara, eu ficava assim, mas será que eu entrego? Será que eu entrego? Daí eu falava com um, falava, não, acho que tem que entregar. Daí eu falava com o outro, não pode entregar, pelo amor de Deus, não entrega, sabe? uhum. Mas é algo que, às vezes, daí as pessoas ficam com aquilo na cabeça, não vou entregar porque não posso, mas daí acaba não fazendo. Sim. Aí Se não. entristece, né? Uhum. Daí Ou fica uma loucura, né? Mas existe daí aí que vem aquela parte do discipulado, né, Charles? Que a a gente tem que importância, continuar sim, sendo discipulado. A gente não pode pensar, não, agora eu sou líder, eu não preciso mais. sim. Agora, O sabe? que a gente, como líder, vai Tu começa, ensinar sim. se a gente não sabe? Se a gente sabe, Aí que tá né? a importância, tipo, de tu fazer parte do corpo, cara. Até o pastor é discipulado, né? Sim. Então, e segue, vai indo. Então, essa cultura de discipulado é muito importante para nossas igrejas, não digo nem para a Assembleia de Deus, para todas, Para né? todas as igrejas, né? Todas as. É porque é constitucional, né? Religiosamente falando, a questão doutrinária e discipulado. Ela tem que. Jesus deixou isso daí a responsabilidade para a igreja. A Bíblia não diz deixou a responsabilidade para Paulo, para Pedro, para ninguém. Uhum, Foi Uhum. para a igreja. Então, todos nós somos o quê? Nós temos o ministério da reconciliação. Então, todos nós, quando somos inseridos no corpo, nós temos uma responsabilidade. Aí nós podemos pensar, mas como é que eu vou ensinar se eu não aprendi? Aprenda. Você precisa de uma Uhum. forma. Eu não estou falando que você tem que ser um mestre, mas você tem que aprender pelo menos o básico para se defender de uma religião que traga um falso ensinamento. Diz o japonês que a juventude é a esperança e os anciões são a maturidade. Os dois têm que andar juntos. Então você vê que a esperança precisa aprender com aqueles que têm maturidade. Aí Uhum. você falou que os velhinhos estão indo embora. E tem pessoas que dizem, mas também está indo embora, mas não está fazendo mais nada. Não tem mais nada a oferecer. Meu amigo,
A Bíblia fala sobre os marcos antigos. Ah, mas não tem tanto conhecimento. O grande problema é que a gente quer que eles sejam bons em tudo. Senta com ele, absorve aquilo que eles são bons, oração, jejum, leitura da palavra. Agora você quer exigir uma coisa que você não é. É hipocrisia, tá entendendo? Ah, mas não sabe isso. Mas nem você, com todo nível de informação, ele não sabe mexer no celular, você sabe mexer na internet, em tudo, com toda a ferramenta disposta Toda e disponível a ferramenta. você. Você não conseguiu, vocês querem exigir deles Uhum. nesse tempo, mas senta com ele. Pergunta para ele como é que eles se converteram. A dificuldade, ó, eu estava numa igreja, em Balneário de Pratas agora, de vez em quando eu dou uma saída, irmão, eu amo igreja do interior, aonde ninguém me vê. Aquelas assim que passam um dedo na fresta, as coisas e tudo. Por isso que eu não coloco foto nas minhas redes sociais. Não sou contra ninguém, mas isso é algo pessoal meu, né? Poderia muito bem ter colocado foto de eventos que preguei para mais de 1.000 jovens, aí algumas coisas e dizer, olha, eu estou ativo, eu estou vivo, mas não coloque isso daí, por quê? Porque eu quero que as pessoas me conheçam não por aquilo que a rede social possa apresentar, porque é muito fácil, Uhum. mas que me conheçam numa conversa como essa daqui. Então, de vez em quando, eu dou essa escapada nos interior para os amigos, e eles abriram um ponto de pregação. E eu falei para o Marcelo Keskin, né, o pastorzão, meu amigo ali de ministério do campo do Guatambu, eu disse, vamos lá. Só que eu já preguei, já venho pregando há 8 anos lá, na igreja sede lá. Então, agora, ao mesmo estar nesse ponto, eu digo, eu quero ir lá ver como é que eles estão, tudo. Aí liguei para eles, pensa na felicidade. Aí fui eu, minha esposa, o Marcelo, esposa dele, minha filha, para louvar. E chegamos lá, depois um peixe abençoado lá, sentado naquela mesa, torresmo, peixe, de tudo. Ô, Aí a irmã disse, sabe aquela irmã que eu fui deixar em casa? Eu disse, sim, eu vi. Disse, pois é, todas as vezes que ela vai para o culto, o marido fura o pneu da moto dela. Então, ela vem por dentro do potreiro. Ela passa sangue, ela passa o potreiro, todo escuro, são quilômetros para vir para a igreja. E só que eu fiquei com dó dela hoje, aí eu fui deixar ela em casa, mas geralmente ela volta sozinha. Então você vê que existem pessoas desejosas da presença de Deus. Eu estou falando não em grandes templos. Eu estou uhum. falando em pessoas do interior, da glória a Deus e dizer, abrir um ponto de pregação aqui, onde eu posso celebrar a presença desse Deus. Tá entendendo? E hoje nós temos carro, nós temos moto, nós temos facilidade, É. cadeira estofada, climatizador em cima da cabeça, no colo, para todo lugar, um som ambiente. E todas aquelas coisas a gente tem desculpa. Então, quer ver uma grande complicação dos dias atuais? Esses dias eu falei na igreja. Eu digo, seria hipocrisia da minha parte se eu falasse que hoje, durante esse frio, eu não pensei, seria tão bom ficar em casa. Agora imagine só, se eu, como um líder à frente da igreja, tive esse pensamento, como é que os membros estão? É. Você está entendendo? Uhum. Então é complicado. Então nós precisamos o quê? Ter convicção no nosso chamado, naquilo que Deus é, para que a gente alcance as demais coisas, né? O tema é frequentar ou, e não acredito que esqueceu, pertencer. TDAH. Frequentar ou pertencer. Frequentar são oportunidades que Deus dá das pessoas adentrarem dentro da igreja e depois a gente tem que fazer nossa parte. Porque são visitantes. Uhum. Qualquer momento eles têm. Eles sabem que têm sede, eles sabem que precisam, eles têm um desejo. Só que o grande problema, quando eles chegam lá, nós estamos fazendo nossa parte. Eu costumo dizer que a gente alimenta as pessoas de acordo com o que nós ganhamos. Se ganhamos no louvor, ela vai se manter no louvor. Se ganhamos na palavra, ela vai ser sedenta da palavra. Uhum. Então, muitas das vezes, nossas estratégias são equívocas. A gente acaba se equivocando dizendo, nós precisamos atrair 35 louvor para 10, 15 minutos de palavra. Aí, quando a pessoa retornar, e você cantar só um louvor e 1 hora de pregação, ela vai É dizer: frustrante. mudaram, vou sair frustrado. Como é que o Uhum. negócio antes estava bom e tudo, tá entendendo? Então tem que ter equilíbrio, tem que entender, tem que compreender. Agora, quando a pessoa já é pertencente, ela já faz parte, ela já tem compreensão, ela já tem um nível de maturidade para entender que o ambiente ali é dela, ela faz parte, ela foi inserida, ela compreendeu agora que ela também tem responsabilidades. Não é somente ir lá de forma aleatória, dar um glória e um aleluia e nunca mais aparecer. Ela sabe que o ministério depende da vocação dela. Então é totalmente diferente. A pergunta é como fazer os frequentantes se transferirem ou Uhum. fazer um download para pertencentes. Cara, exige muito trabalho. Porque hábito você não perde, hábito você substitui. Tem um livro do Charles Duhigg que é muito forte, O Poder do Hábito, leiam. Então, e também tem outro, Hábitos, o Poder Atômico, falando sobre hábitos também. Então, o hábito ele precisa ser substituído. Se hoje a igreja, o hábito é não orar, tem que substituir. Qual a prática? Oração. Só que a resposta não vem em 2, 3 dias de oração. Tem que ser o quê? Contínuo.
Agora, uma cultura é muito mais difícil. Uma cultura leva tempo para ela ser estabelecida. Imagine alguém chegar aqui no sul e dizer: a partir de hoje é proibido chimarrão, se for pego com o chimarrão na mão, vai sofrer o mesmo dano que Daniel na cova dos leões, Sadraque, Abednego Exato. e Mesaque também vão para a fornalha. Irmão, e é um monte de crente cheio da cuia para esse lugar. Por quê? Porque é uma cultura que já foi estabelecida. Então, para Uhum. tirar não é fácil. E o grande problema não é você perder, é isso se tornar cultural na vida da igreja. Sim. E a igreja tem permitido que isso adentre de forma cultural. Então, hoje, quando você fala nisso, tem obreiros que estão dispostos a sair da igreja e ir para outro bairro, outra congregação, para não se submeter mais a essa questão. Eu vou dar um exemplo hoje. Se dissesse, a partir de hoje só é obreiro quem frequenta a escola bíblica dominical. 70%, irmão. Ia cair. É. Tá entendendo? 70% ia cair. E quando a Bíblia fala sobre ser obreiro, na verdade, 100% deveria estar no mínimo aptos para ensinar. Só que a gente pergunta, por que eu não estou? Porque não recebeu. Você vê que é uma corrente de uma cultura que tem se estabelecido e a gente, por isso que continue nessa tua força aí, estabeleça esses princípios e dê sequência àquilo que Deus tem para a sua vida. Se Deus chama com esse pensamento para esses dias atuais, não é que eu não acredito em coincidência, o pastor me viu e pela necessidade me colocou, não. É porque houve um soar do céu e o Espírito Santo trouxe ao coração dele a sensibilidade de entender que você é resposta para esse tempo. Então dedica-se. Ah, mas eu não sei. Tem um caso no Pernambuco, o pastor da escola bíblica, aí chamou a irmã e disse: domingo é você que dá. Deus me falou agora. Ela disse: pastor, pode ter sido qualquer um que falou para o senhor, mas não Deus, porque eu não sei ler. Aí ele disse: minha filha, se você não tem relacionamento com ele, eu quero dizer que eu tenho e eu entendo muito bem a voz dele. A voz era dele. Ele falou que é você. Aquela mulher foi para casa arrebentada. Segunda, terça, quando chegou na quarta-feira, foi no culto, pastor. Não sou eu, pastor. Eu olho para a Bíblia, eu olho para a não sei de nada. O pastor disse: vá orar, resolva-se com ele. Eu sei a voz que eu ouvi. Agora você precisa se comunicar para que ele dê ferramenta para que você faça isso. Mas eu sei a voz que eu ouvi. Ela ficou quinta, sexta, quando foi no sábado, ela aflita, disse, pela madrugada, disse: Deus, eu não vou me envergonhar sozinho. O pastor vai junto, porque o Senhor, ele disse que foi o Senhor que usou. A igreja vai ser impactada, porque nada vai aprender. Mas eu deixo todo o meu orgulho de lado. Se porventura o Senhor tem algo a me revelar nesse dia, e se realmente esse ministério tem que estar nas minhas mãos, me mostra algo. Na hora ela pegou assim a lição e aprendeu a ler. Isso é para espiritual, viu? Quem não é espiritual, porque nesse tempo tá difícil. Não pode acreditar. Começou a ler. Quando ela chegou no outro dia da escola bíblica, que ela pegou a lição e ela leu, nem saiu a lição. Impactou a igreja. Por quê? Em uma semana, como é que você aprendeu a ler? Foi só testemunho. Você está entendendo? E ela era assim, círculo de oração, professora de escola bíblica dominical. Então não é que Deus não capacita. É por isso que Deus procura. Deus não procura com um senso de que não sabe onde achar. Deus procura para ver se você se posiciona dizendo: eu estou aqui, como Isaías, envia-me a mim. Tá entendendo? É isso que ele quer. São homens e mulheres corajosos para esse último dia, dizendo: Deus, pode procurar em outro lugar. Aqui na minha casa não precisa, porque o Senhor já achou, eu estou aqui disposto. E, independente das dores que o ministério vai me trazer, eu quero servir a tua obra. Aí as coisas começam a andar. Aí Deus leva para ali. E principalmente nesses últimos dias, aonde está muito próximo a volta de Cristo. Sabe assim, eu vou usar um linguajar muito chulo. Tem crente aí que vai se escandalizar, mas para você entender. Eu vou falar até numa linguagem nordestina, que eu sou pernambucano. Deus está doidinho para usar pessoas com poder, ousadia e autoridade para mostrar quem é que ainda manda nessa terra. É Deus desejoso e o Espírito Santo nos inquietando. Crente, qual é o crente que nesses últimos dias não está tendo insônia? Irmão, todo crente está tendo problema para dormir. Aí a gente acha que foi a feijoada da noite, a pizza da noite, o X-calota que comeu 10 horas da noite. É não. É o Espírito Santo dizendo: vamos ter o diálogo. É batendo na porta do coração dizendo: levanta, preguiçoso, que eu preciso conversar contigo. Tem muita coisa que eu tenho para te revelar para esses últimos dias e momentos. Mas a gente não quer. A gente fica 2 horas na cama, virando e virando e virando, e não E quer. Aí no nada, outro dia né? de manhã, Deus fala comigo, Deus dizendo: eu passei a madrugada inteira te incomodando. Com a revelação do céu, você não levantou. É problema. Engraçado que foi a mensagem do final de semana, né? Foi a mensagem do final de semana. Foi pregado isso, sobre isso. Mas é. Amém. Vamos seguir nessa aí. Galera, é 10 horas já. Tem horário, eu tô na casa de vocês, quem manda é você.
Dá pra Mas analisar. E daí lançou. nós seguir depois do podcast. Nos É só bastidores aí, o Bruno vai bastidores. Tem mais perguntas, Juninho? Não, tem mais alguma coisa ali, mas eu acho que é isso daí. Não vamos se estender muito, porque senão o vídeo Sim. vai ficar muito comprido também. Vai passar de Sim. 1 hora e o pessoal vai falar: não vou ver. Não vou ver, né? Porque o pessoal tá acostumado com 1 minuto, né? Já dão complicações, já olha o Charlie. E passou de 1 hora, nem vou olhar. Já tá problema, né? Mas Não, eu acho mas que quem começa a assistir, quem é desejoso, que realmente quer aprender, quando começa a assistir, não quer terminar, não quer Pensa parar, Deus, né? né? Porque quando o assunto desse aqui pega, né? Sim. Entendeu? Pegou em nós aqui, né? Uf, Muita coisa que a gente sempre fala que esse podcast aqui é resposta para muita gente, É verdade. mas principalmente para nós, Verdade. entendeu? Porque a gente sai de casa às vezes com um pensamento e Deus vai falar comigo domingo na igreja lá, vai usar um profeta e coisa. Não, Deus usa aqui. Deus ele fala aqui, ele fala quando ele quer, na hora que ele quer, né? Eu E, falo e a gente precisa disso. A gente precisa, como a gente é tudo piazada, né, Juninho, novo na igreja, querendo fazer mais para Deus, a gente precisa de instrução, né? Para muita coisa a gente precisa. Para muita coisa eu digo que eu sou despreparado para muita coisa. Entende? Só que de uns tempos para cá eu tenho dito para Deus, Senhor, aquilo que você acabou de falar, eis-me aqui, Pai. Entendeu? Como eu falei antes de eu sair de casa, o convite da escola dominical de domingo, eu disse eu, né? Só que domingo ontem eu estava na igreja, a glória descendo na igreja e eu falei de novo para Deus, eis-me aqui, Tá aí a Pai. resposta veio. Daí agora eu vou dizer que não? Sim. Então, tipo, que agora confusão é tem que essa? executar daí, né? Não, então tem que ir, tem que fazer. Só que a gente também na igreja, nós que estamos na frente de alguma liderança ou de qualquer coisa, qualquer trabalho na igreja, a gente tem que entender o propósito, o chamado, né? Até um tempo atrás, era líder do grupo de louvor. Apenas vinha, a gente cantava, Uhum. fazia o louvor, que era o nosso papel, Sim. fazer o louvor, coisa. Mas Deus tem me cobrado muito, que não é só você chegar e fazer o louvor. Sim. Entendeu? Como eu digo para as meninas que cantam no grupo, eu digo assim, viu? Não fique dublando, não fique abrindo a boca, Sim. entendeu? Dê o teu melhor, cante com unção, com autoridade. Muitas vezes a glória se manifesta na igreja porque o grupo de louvor começou o fogo lá em cima. Porque dá liberdade. Então a gente tem que dar liberdade, a gente tem que entender o chamado e se dispor, Deus ele não se impressiona com performance, tá? né? Existe uma grande diferença. Eu não vou entrar aqui, mas só para explicar entre cantar, louvar e adorar. Quando nós podemos cantar da melhor forma possível, com uma performance, Uhum. alcança pessoas. Irmão, qualquer música, até mesmo falando do canto do sabiá, da morte do cachorro e do coice da bezerra, a gente chora. É. O grande problema é, Deus se agradou? Porque não é só ficar nesse plano, é chegar aos Uhum. céus e Deus se agradar. Uhum. E Deus, ele não precisa de muito, não. Quando nós temos referência daquilo que os serafins fazem, santo, 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 santo. Como é que ele chama hoje? Worship? Sei lá como é. É worship. Worship. O pessoal fala, mas aquele lindo, 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 não é a intensidade daquilo que você fala, mas o quanto você coloca o seu coração naquilo que você está dizendo. Uhum. Santo, santo, santo. É você ver 24 anciões se curvando, tirando as suas coroas e colocando. Tu és soberano, porém podemos ter trono, estar no céu e termos coroa. Mas perante ti não somos nada. O nosso rosto tem que estar no pó. Quando a gente reconhece isso, Deus se apresenta. Deus tem prazer em tudo isso daí. Então a gente tem que atrair uma vez mais isso para dentro da casa do Senhor, né? E aproveitar esses momentos de interação, de glória que Deus manifestou. E o grande problema é que a gente fisicamente se alimenta todos os dias. Não tem um domingo que a gente não prepara um risoto, um carreteiro, um churrasco, alguma coisa. Só que parece que a gente só se prepara para esses momentos de glória em grandes eventos, que é Uhum. congresso. Tem 5 cultos top no ano. Aí qual é? Departamento de Jovens, Circo de Oração, Missão, que são congressos. Aí daí tem no final do ano que é a celebração final. Irmão, todo culto é um culto especial. Sim. Só que sabe qual é o grande problema? Porque Deus ele se manifesta de acordo com a nossa perspectiva. Só que a gente não coloca mais perspectiva em qualquer culto. Vem um pregador de fora, meu Deus do céu, Deus veio junto. O pregador foi embora, parece que levou o Espírito Santo. Aí a gente já vai no outro culto,
É Deus dizendo, tá, mas é o pregador ou sou eu? E a gente precisa acreditar que o que Deus fez através dele pode fazer através da nossa vida e até muito mais. Jesus deu uma chave grandiosa. João disse: se todos os feitos que Jesus fez, se eu fosse escrever, nem todos os livros da época suportariam aquilo que ele fez. Aí Jesus, na simplicidade, João enaltece ele, aí Jesus, na simplicidade, vem e diz: e tudo aquilo que eu fiz, se você crer, você fará coisas maiores ainda. Você está entendendo? É Jesus dizendo: eu vim, eu fiz. Só que tem algumas coisas que eu vou estar com o Pai e preciso que vocês façam. Mas tudo que eu faço é grandioso. O grande problema é que a gente se contenta com coisas pequenas. Aí Deus dizendo para você, isso daí que aconteceu no final de semana foi grande? Aí a gente disse que foi maravilhoso. Aí Deus disse: eu abri só a fresta da janela, imagine se eu descer. Então Deus quer coisas grandiosas para esses últimos dias. A gente precisa se entregar. Quando for finalizar, me fala, vou falar só sobre os cursos lá, tá? Ah, quer Mas falar aí é o tempo, é já? teu. Então tá, vou falar só, depois a gente esquece. Já executa, então. Pessoal, Nós vamos esquecer mesmo. eu fiz uma viagem para o Pernambuco, eu estava escrevendo alguns livros, dentro do meu tempo, que é limitado, Charles é muito. e no retorno, Satanás utilizou de algumas estratégias, tá? Para minha família, algumas coisas, e eu identifiquei, e isso dali me deixou bravo. Então, o fato de eu ficar bravo, eu digo, eu preciso trazer esse ensinamento para minha casa e eu vou fazer um e-book, um livro e fazer um curso na plataforma Hotmart para que se estenda a todos. Para quem faz parte da congregação a qual hoje eu estou à frente, além do de Fiore, fazendo parte de Guatambu, presidido pelo pastor Jair Cândido, eu estou dando lá. De forma mais resumida, vai dar uns 10 dias só, mas estou fazendo. Qual foi as primeiras coisas que eu identifiquei? Primeira coisa, depois do casamento, obedecer ou honrar os seus pais. Hoje eu vejo muitas pessoas sofrendo porque acabam casando-se e deixam a interferência não somente de pais, como de amigos, como de irmãos, entrarem na sua casa e trazerem um desconforto no seu lar através do matrimônio. Então, existe uma grande diferença entre honrar e obedecer, você vai aprender. Depois disso, eu fiz outro curso que é a quem eu devo me confessar e me aconselhar. Eu falava para o Marcelo ali que confissão e aconselhamento você não se dá a qualquer um. Ah, mas eu falei lá para o líder lá, que é tal, mas meu amigo, não é para qualquer um, não. Eu vou dar um exemplo bem simples. Se você tem um problema na área espiritual, você é relacionado a batalhas espirituais, se aconselhe e busque pessoas que estão preparadas para essa área. Ah, mas eu estou com um problema financeiro. Procure pessoas que trabalham muito bem a área financeira. Só que o grande problema é que as pessoas chegam lá para falar da área financeira, aí pelo fato de ter a resposta, diz, eu estou com um problema no meu casamento, na área sexual, eu vou falar também sobre isso. Só que o camarada não está preparado para essa área, aí te arrebenta, te quebra. Então, saiba identificar quem você deve buscar o auxílio para se confessar e pedir aconselhamento. Depois disso, eu estou fazendo essa sequência de estudo falando sobre estratégia de Satanás para esses últimos dias. A estratégia é a mesma, tá? E hoje ele só utiliza ferramentas diferentes. Nós temos hoje a tecnologia e outras coisas que ele acrescentou no seu portfólio, mas a estratégia sempre foi a mesma. Eu não vou dar spoiler dessa, senão você não compra depois. Depois dessa, eu estou falando sobre batalhas espirituais, a diferença entre opressão, possessão e oposição. Três coisas totalmente diferentes. Aí você vai entender o que Paulo falou assim: diz, por muitas vezes eu quis ir até vós, mas Satanás se opôs. É Daniel orando por 21 dias, Gabriel chegando e dizendo: no primeiro dia que tu oraste, eu vim. O problema é que o príncipe da Pérsia lá, o endemoniado, me barrou. Aí teve uma grande peleja. Miguel teve que ir lá abrir uma fenda para que eu estivesse aqui. Agora eu vou retornar, que eu vim só trazer a mensagem, e voltar para a peleja lá. Então Satanás se opõe. Então essas três. E outra ali, ansiedade, depressão, vou falar mais à frente ali, né? E tem outra, agora eu não lembro mais qual é. Mas só esses daí você já entende que porrada vai vir por aí, né? E eu peço oração, porque foi uma área que eu comecei a focar agora para esse tempo, né? E Satanás tem tentado, uma palavra bem conhecida dentro da igreja, para quem é espiritual entende, tem tentado retalhar, né? Então a gente sabe das grandes complicações, da grande dificuldade, mas nas estratégias de Satanás você vai identificar o que Paulo fala sobre ter comunhão, amizade, até mesmo com aqueles que estão dentro da igreja, mas não faz parte da igreja. A resposta que está aqui, são infiltrados, são joias. Vai ser muito forte. Com certeza você vai aprender muito. Mas eu agradeço. Dêem sequência aí e se querem finalizar, a gente já. Charles, cara, muito obrigado por ter vindo aí. Fala que assim, ó, sempre que tu vem, sempre tem algo que Deus fala muito forte comigo e hoje foi de novo. Hoje foi de novo. Obrigado por ter vindo. Tu é um cara assim que Deus enviou pra nós aprender aqui, e enfim, pra essa galera que vai assistir também, né, Charles? E obrigado por ter vindo. Obrigado por ter vindo e tirado um tempinho aí.
Tem uma coisa, eu fiz um esboço pequeno ali em forma de apostila sobre esse tema. Nem entrei nela ali porque no final das Uhum. contas fomos correndo para outro lado. Mas quem comentar, curtir, compartilhar o canal aí, seguindo Jesus, o Pode Seguir Jesus, e me chamar ali nos comentários, eu vou mandar essa apostila grátis para você. Aí você pode ministrar na sua igreja, mas é somente para quem fizer isso. Quem não fizer, eu não vou entregar, Quem não. não fizer, né? Não, não, Não não, quer, então. não quer. Charles, brigadão por ter vindo aí. Quer mandar um salve aí, talvez, Galera, pra eu galera aí? agradeço aí todo mundo, você que tem orado, que tem assistido aí o trabalho do pessoal. Eu também tenho um canal, mas é muito mais destinado a outra finalidade, mas para ajeitar o que eu fiz aqui, né? Fizemos hoje, é mais Uhum. área de estudo e tudo. Apesar de que está um tempo parado, esperamos aí o Marcelo agora falar aí ao vivo, para que ele vá lá em casa tomar Eu um vou café lá, para nós ajustar algumas coisas. eu vou lá. Mas eu tive algumas complicações e acabei parando, mas eu retornarei logo daqui a uns dias. O canal Conversa Franca com Charles Angelim. Esses dias eu falava e o rapaz se importou assim, como se o fato de ter um canal fosse algo que fosse confrontar com outros canais, né? Mamão, aqui não é briga de ego, não, tá bom? Todo mundo tem espaço, todo mundo. Se não fosse dessa forma, eu não estaria aqui, estaria falando isso no meu canal. Mas eu tenho um grande prazer, sempre que eu tenho tempo e disposição, nós estamos aqui e eu me sinto sempre honrado, tá? Por mais que vocês achem que a honra é de vocês, para mim a honra sempre será minha pelo fato de vocês estarem lembrando, nos convidando. Não é sempre que eu posso atender, mas louvo a Deus porque Deus nos deu esse tempo. Quase não vim, para sair do hospital era 4 horas da tarde, mal, ruim. Graças a Deus o médico teve a sensibilidade, uma injeção desse tamanho lá, direto na veia. E nós aqui estamos para compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou sobre a nossa vida, e que vocês continuem sendo essa bênção aí e que cada vez mais cresçam, tá? No Senhor. E eu acredito que muitas coisas Deus ainda tem a operar através desse canal e através da vida de vocês aqui. Amém. Amém, Charles. Obrigado de novo de ter vindo. E assim, é isso daí. Não é uma briga, não é nada do tipo. A gente tem que se ajudar para a gente chegar aí nessas pessoas que estão precisando, né? E é isso daí. Top demais. Obrigado mesmo. Wellington, mande um salve. Não, tá. É, Eu por mim ficava, virava Não, a não, noite eu inteira. por mim também eu ficava, mas Não, mas nós temos que marcar o 12 horas e chamar o é, Charles. isso aí. O 12, não, sério, nós temos que marcar logo essas 12 horas aí. Nós Ah, temos. tem algo aqui, pessoal, antes que ele fale aqui, ó. O Marcelo, acho que faz uns 3, 4 meses, me chamou aí para um desafio, é o que eu ia fazer no meu canal, e eu vou fazer aqui, viu? Agora, depois ele vai falar sobre liderança. Aí vai ser algo assim, ó, no mínimo 2, 3 horas aí, e A vai gente ser vai marcado. fazer, a gente vai fazer um evento específico, vai divulgar e vai E vamos chegar nas fazer. pessoas Então, fica necessárias ali, despreocupado, vai logo com ficar, isso, ficar top. logo vem coisa top aí, não vamos tratar de Sim, muita sim, coisa aí. vai bombar. Mas É isso agora, aí. velho, É, Ah, eu, eu vi alguns, né? Quantos foram gravados com o Charles já? 2, Dois? acho que 2, foi 2. foi. Foi, né? Foi Aham. 2, né? Eu disse, cara, não acredito que eu fiquei de fora, né? Dessas gravações, porque a gente precisa, Cara, né? De alguém com sabedoria que passe para nós, né? Porque, que nem o Juninho falou, nós vamos apanhar hoje, né? E a gente sempre precisa de um puxãozinho de sim, orelha, né? Para nos instruir, como a gente falou antes, a gente é novo, precisa de uma instrução, né? Até mesmo a gente sendo obreiro, né? Nós somos passados a diácono, eu, o Juninho, né? O Brendo. E a gente precisa de uma luz, uma instrução para a gente fazer melhor, porque a gente não quer fazer de qualquer jeito. Sim. Senão não adianta você. Ah, tu é o quê? Oh, eu sou um diácono, mas o que que tu faz de bom? né? Não, eu sou um diácono. Tem que diferenciar dos demais Entendeu? membros, né? Alguma coisinha a mais. Então a gente precisa de uma instrução. Então, graças a Deus, Deus, né, aplanou as coisas para que a gente estivesse aqui hoje para aprender um pouquinho mais. E para mim é uma honra, né? Aprender um pouco mais. Amém. E eu vou pegar o contato para sanar algumas dúvidas quando tiver. Não, com certeza. Amém. O Charles daí veio, enfim, cara, é aquilo que eu falei antes, a gente sempre aprende quando tu vem Uhum. aqui, e assim, Charles, como o Wellington falou também, a gente é novo e tudo, e cara, sempre quando tu vem, a gente leva chicotada e confusão, porque, cara, a gente precisa disso. A gente precisa realmente disso. A gente precisa, muitas vezes, esclarecer alguma coisa Sim. e, às vezes, a pergunta que a gente faz aqui é a pergunta que, cara, que muitas pessoas Boas têm, né? pessoas É têm. isso aí.
muitas pessoas têm, as pessoas ficam, mas não vou pedir, não sei o que lá e tal, e ficam, e daí, cara, cai no dia a dia e Vira vira aquela esquecimento, né? confusão, esquece e se vai. Então, e isso eu acredito que seja também uma arma de Satanás, né? Porque, Ah, é, é- sim. é- cara, eu acho que é o que acontece com a maioria das pessoas, é ir pro culto, escutar a pregação, ou às vezes nem escutar a pregação, só Uhum. tá lá de corpo presente e fechou, entendeu? E tipo, seguindo um... É porque assim, gente, tu falou algo ali, e depois eu passo para ti finalizar. Uhum, É muito perigoso quando você tem dúvida e você não pergunta. A responsabilidade de Adão foi transmitir para Eva aquilo que ele recebeu da parte do Senhor. A orientação de Deus foi somente para o homem. O homem transferiu para a mulher depois dela ter sido formada, feita. De quê? De que poderia desfrutar de todas as árvores, mas tinha uma que era específica, ele não poderia comer. Não era tocar, não era se abraçar, não era subir, era comer. Poderia até arrancar o fruto, não poderia comer. Quando Satanás ele veio tentar, ele não tentou Adão, porque sabia que a informação que Adão recebeu era muito precisa. Uhum. Então ele tem que tentar quem? Alguém que recebeu aquela informação. Por isso a responsabilidade de toda a liderança é passar de forma precisa aquilo que aprendeu, aquilo que vem da parte do Senhor. E Eva, ela poderia simplesmente ter dito, diz, olha, quando Satanás fez a proposta dessa árvore, não poderás comer, não posso nem tocar. Colocou palavras na boca de Deus. Deus não falou tocar. Ela poderia simplesmente, na humildade, dizer, espera um pouquinho que eu vou chamar meu esposo aqui para ele resolver essa questão. Adão, como é que foi mesmo aquele negócio lá que foi dito? Facilmente teria se resolvido. Mas é difícil porque as pessoas acabam ficando dentro dos seus egos e dizer, eu fui feito da costela para ser auxiliadora, também posso, também sei, também faço aquilo, e acaba errando pela falta de humildade. Então perguntem, busquem, não fiquem na dúvida. Luciano Subirá falou numa escola para líderes, o pessoal perguntou para ele assim, disse, Luciano Subirá, por que você não fica somente na sua igreja? Por que você tem prazer em participar de almoço com outros pastores? Eles, porque cada um é bom numa área, eu aprendo muito nas demais áreas que eu não sou bom. uhum. Você está entendendo? Ninguém sabe de tudo. Todos nós somos eternos aprendizes. Então, sabe aquele que senta-se para aprender. Tá contigo aí mais uma vez e eu não falo mais nada. Prometo. Prometo, não falo mais nada. Amém, amém, Charles, obrigado por ter vindo aí. Tem coisa boa vindo aí pela frente, né? Vamos ver pra marcar meio logo, Charles. Já vamos ver depois. Vamos ver depois. Depois já vamos marcar, já vamos agendar isso daí já. Que faz tempo que a gente tá conversando e daí Sim, falando, sim. não, vamos marcar. Sabe aquele negócio de churrasco, assim? Fala, vamos marcar um churrasco lá em casa? Se não matar o Vamos boi, marcar não pra sai o marcar. Daí churrasco. Tem que matar primeiro, aí mata ali, depois a carne se estraga, tem que fazer. passa um ano, passa 2 anos, fala, Verdade. não, vou te visitar lá, vou ver teu estúdio lá, não sei o que lá, vamos marcar, Não, vamos marcar. Agora desce na E série. fica, né? Não, mas a gente tem que realmente já marcar e é algo que eu, cara, tô querendo fazer desde aquela última vez lá que tu foi ali na igreja, sabe? Que a gente Uhum. fez aquele estudo e tudo mais Uhum. lá. Desde aquele tempo aí quero fazer. E Faz tempo. faz tempo, cara, faz tempo. Um ano, acho, né? Faz um ano, Um ano para mais, eu faz acho. um Né? ano pra mais, né? Então é isso daí, Charles. Obrigado por ter Amém. vindo aí e Amém. vambora. E eu quero agradecer então você que assistiu até agora, pessoal. Que Deus te abençoe. Tenho certeza que Deus falou contigo se tu assistiu esse vídeo inteiro. Se tu não assistiu, assista. Por favor, assista que Deus vai falar contigo. E eu quero agradecer os nossos apoiadores que estão aqui. Aí eu agora acertei, ó. Os nossos apoiadores, que é a Mecânica Box 66 e a Alga Móveis. Agradecer pela parceria de sempre. Você que quer ajudar o canal, você que quer patrocinar, apoiar o canal, chama a gente que vai ser bênção. Certo? Isso daí então? Fechamos? Fechamos. Então tá. Deus Valeu, abençoe. galera. Agora que vai Até ficar o mais. mistério. Agora, né? É a hora do manto.